Eu não acho que você é boba, você tem uma noção. A pessoa que tá caindo na sarjeta, lá bebendo cachaça, da mais barata, desde que acorda até dormir, que tá tendo tremores e convulsões. Isso todo mundo sabe. Qualquer um olha e pensa, que lá tem um problema com álcool. O que eu quero te ajudar é entender a maior parte dos alcoolistas, que são aqueles que têm sinais mais iniciais, que vão piorar. Mas você não precisa chegar no pior para começar a fazer alguma coisa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, onde eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como identificar os sinais de que quem você ama tem a doença do alcoolismo, como você pode reconhecer esses sinais. Porque muitas vezes a pessoa que você ama bebe de uma forma problemática e às vezes você fica em dúvida, né? Ou até mesmo você fica em dúvida se aquilo ali é uma falta de vergonha na cara, ou se por acaso é uma questão moral, ou por que essa pessoa que você ama bebe dessa forma e se realmente tem um problema ou não. Até porque nós temos dados estatísticos de que 50% da população adulta brasileira não bebe nenhuma vez por ano. Poxa, Vitor, mas que pesquisa é essa estranha se quase todo mundo que eu vejo bebe? Sim, porque se criam bolhas sociais em que as pessoas que bebem, dentre as pessoas que bebem, é muito comum que as pessoas bebam acima do normal. E aí você pode ser que perca um pouco o parâmetro daquilo que é normal ou não. E aí você pode se preocupar com a pessoa que você ama, o seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai, sua esposa. E aí você fica em dúvida se realmente você está exagerando ou não, porque, poxa, todo mundo bebe dessa forma. E o que está acontecendo? Então, nesse vídeo de hoje eu quero te ajudar a identificar isso. Por quê? Porque isso é muito importante. Às vezes você até já percebeu que a pessoa que você ama tem um problema com álcool, mas você entende isso de uma forma errada. E eu quero trazer aqui para você informações científicas, sérias, que você não vai encontrar em lugar nenhum, sobre alcoolismo, a não ser nos livros. Aí você vai ter que decifrar uma série de coisas que eu estou digerindo e traduzindo para você de uma forma simples de entender. É que é o seguinte, dependendo da forma com a qual você entende o problema do alcoolismo, o que vai acontecer? Você vai ter um sentimento a respeito daquilo, você vai ter uma tendência a lidar com esse problema de uma forma diferente. Então, se você não entender as regras, o funcionamento do cérebro, como o álcool afeta, ou como é que se manifesta esse negócio, você vai tender a ter expectativas erradas, para o bom ou para o ruim, a respeito do que pode acontecer com o seu familiar, com a pessoa que você ama, e o que você pode ou não fazer a respeito para essa pessoa que você ama parar de beber. Então, e sabendo disso, do que eu vou falar aqui para você, para identificar o alcoolismo, você vai ser capaz de observar no dia a dia algumas situações que parecem que são o jeito da pessoa, parece que é porque ele gosta de beber, ou parece que ele não se importa mais com a família. E, na verdade, você pode estar diante de sintomas típicos do alcoolismo, sem se dar conta deles. E eu garanto que a maior parte das pessoas que se já não me ouviu explicar disso, e eu quero que você me fale no final do vídeo, não imaginava alguns desses sintomas. Depois me conta no chat aqui se você... Algum dos sintomas você não imaginava, porque tem alguns sintomas que não são intuitivos, que você olha e não parece que é alcoolismo, mas é um sinal forte de alcoolismo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, que o quanto a pessoa bebe, o jeito que a pessoa bebe, não é uma questão pessoal contra você. Raramente alguém vai beber exageradamente, meramente para provocar você, e eu sei que às vezes pode parecer isso. Então vamos começar, porque o alcoolismo ele é uma doença, já é muito estabelecido isso, mas como ainda existem muitas dúvidas, eu resolvi nesse vídeo de hoje fazer um rápido apanhado, se você me permite, sobre a história do entendimento humano, técnico, ou pelo menos científico, assim, porque a ciência não é tão velha assim, mas os estudiosos estudam há muitos anos. Então vou falar um pouco rapidamente sobre a história do alcoolismo, porque parece que às vezes muitas pessoas falam sobre o alcoolismo de uma forma errada, parece que elas voltaram a mais de 2000 anos atrás, num conceito tão errado e tão ignorante, e tão pobre de conhecimento científico, ou até pobre do entendimento cerebral, porque há 500 anos atrás
a gente continua tendo dúvidas sobre o funcionamento do cérebro, mas há 500 anos atrás a gente não sabia quase nada sobre como o cérebro funciona. Hoje em dia a gente já tem uma boa noção de várias coisas. Teve uma época, inclusive, que realmente as pessoas eram punidas, elas apanhavam. Né? Tem até uma música muito antiga da Nova Zelândia, se eu não me engano, que fala sobre os enforcados que bebiam rum. Né? Eles falavam, olha, vamos beber rum mesmo que isso nos leve ao enforcamento, porque tinham pessoas que eram realmente levadas a enforcamento em praça pública por terem violado a norma social da embriaguez. Mas vem cá, mesmo antes de eu explicar um pouco da parte neurobiológica disso, que vai tornar isso ridículo, antes de eu explicar isso, talvez nem precise chegar lá para você já entender. Parece mesmo para você, olha bem, que uma pessoa em sã consciência, uma pessoa que está na maior tranquilidade, ela está na maior capacidade das suas funções mentais, ela vai beber e continuar bebendo, a ponto que ela estraga a própria saúde, a ponto que ela destrói todos os relacionamentos que ela tem, e até o ponto em que ela é condenada ao enforcamento em praça pública e segue bebendo. Parece para você uma escolha de alguém que está bem, alguém que simplesmente acordou e pensou, eu adoro rum, nossa, como ele gosta de rum, ele virou mendigo de tanto tomar rum, nossa, ele simplesmente gosta de beber. Eu sei que eu falando assim parece ridículo, mas é porque é mesmo. Se você observar e pensar, é ridículo imaginar isso. Mas é lógico, tá? A maior parte das pessoas que têm alcoolismo não moram na rua. O alcoolismo grave, ele gira em torno de 9%. 1 a cada 10 alcoolistas tem um alcoolismo grave. Se a gente pensar que em torno de 12% da população brasileira tem alcoolismo, a imensa maioria das pessoas com alcoolismo, elas estão aí, trabalhando. Muitas vezes pagam as contas, muitas vezes até fazem exercício físico, mas tem um problema de alcoolismo ali já. Se você entender como uma mera questão moral, você vai ficar com o quê? Com raiva. Você vai se sentir desvalorizada, você vai se sentir preterida, vai se sentir furiosa. E você vai tentar ajudar a pessoa e vai começar a pensar, não, que dependendo do jeito que você ajudar, não vai dar certo, porque se você não conhecer o funcionamento da mente, é como se você tentasse ajudar alguém no escuro. É tipo um cirurgião que nunca operou, ele vai abrir a barriga de alguém no escuro, porque ele não sabe nada sobre anatomia. O que vai dar isso, meu Deus? Vai dar muito ruim. E aí as pessoas ainda seguem pensando que é muito simples lidar com o alcoolismo. Que é muito fácil, que é intuitivo, que qualquer um consegue lidar. Aí você começa a lidar com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, seu pai, sua mãe, e aí não tem o resultado que você espera, e você começa a pensar que, é porque essa pessoa ela é desse jeito. Ela está decidindo continuar bebendo. Está tendo cirrose, mas ela não liga para isso. É sério. É sério. Você acha que uma pessoa que repete um comportamento está levando ela a morrer, ela simplesmente não liga para isso? Mas parece que ele não liga, Vitor, mas mesmo assim, se ela não liga para isso, não te parece que tem algo errado a pessoa não ligar para isso? Ou acha que de repente, instalou um negócio do agora eu não ligo para isso e eu estou super bem? Não é, uma pessoa bem não faz isso. Então, olha só que interessante. A gente começou, então lá pela década, a partir de 1790, dois médicos que têm até frases famosas, se você for ouvir, que é o Benjamin Rush e Thomas Trotter, eles começaram a trazer ideias mais congruentes com a idade da razão, né? O iluminismo, aquela história toda lá, que tinha uma visão mais de conhecimento a respeito das coisas, e não só crenças, né? Então eles começaram lá, o Trotter e o Rush, em 1790. Calcula aí quantos anos dá, porque agora eu não vou conseguir calcular. Eles começaram a perceber que, avaliaram, né, eram médicos, estudiosos, começaram a avaliar que não é um negócio, não é meramente um pecado a pessoa que bebe demais, mas sim era um hábito aprendido. E começaram a entender que,
E isso é a embriaguez, ou enfim, eles chamavam ainda de embriaguez, a doença do alcoolismo. Tem uma frase muito famosa, talvez você já ouviu isso, que o Rush, né, ele falava assim que o hábito de beber começa como uma escolha, torna-se um hábito e depois vira uma necessidade. Era uma forma arcaica de começar a perceber que o alcoolismo é doença. E aí o que acontece? A gente está falando aqui de 1790, faz tempo, né? E olha só, em 1849, na Suécia, um cara chamado Magnus Hush denominou um termo chamado de alcoolismos crônicos. Eu vou chegar lá, tá? Vou chegar lá, calma aí, não é uma aula de história não, vou chegar lá. E o que acontece? Daí ele usou pela primeira vez um termo que a gente usa inespecificamente como alcoolismo, né, que era um sintoma de ebriedade, né? E o que acontece? Esse modelo desse cara aí, o Magnus, ele achava então que era o oposto. Já que não é escolha, como Aristóteles falava no século IV a.C., né? Já que não era escolha, né, conforme esses médicos aí, o Rush e o Trotter trouxeram para esse conhecimento em 1790, então o Magnus ele começou a falar que é uma doença meramente física, completamente física. Então o que a gente vai fazer com isso? E agora você vai lembrar de uma galera, e eu vou fazer o quê? Se quiserem argumentar comigo, podem vir argumentar. Eu sempre estive aberto, mas por acaso nenhuma dessas pessoas tem a mínima condição, até técnica, de discutir sobre esse assunto. Mas você vai começar a ver que tem gente que hoje em dia ainda usa essa forma de pensar. E eu não acho que tem justificativa fazer isso hoje. Mas eles começaram a entender que por ser uma doença completamente física, o alcoolismo, o que tinha que fazer? Obrigar as pessoas todas a fazer internações prolongadas, né? Usavam até umas doideiras, né? Tônicos e banho de vapor, sanguessugas, enfim. Achavam que tinha que tonificar as células nervosas. Uma doideira. Tanto que tem gente que hoje em dia pega, né? Principalmente, raramente você vai ver um psiquiatra fazendo isso. Mas algumas pessoas leigas, porque de alguma forma ou de outra a medicina abandonou essa área por muito tempo. Abandonou por quê? Porque muita gente precisava disso e ninguém ajudava. Então muitos leigos começaram a se organizar para fazer o melhor que eles podiam. E hoje ainda a gente tem um resquício disso. Um resquício de muitos leigos com voz de autoridade falando enormes besteiras a respeito do alcoolismo, porque são opiniões, e opiniões, beleza, opiniões são opiniões. Agora, o conhecimento científico ele tem embasamento, né? Ele tem de onde a gente tirar a lógica das coisas. E não é todo mundo que consegue fazer isso, porque nem todo mundo tem interesse em estudar tão a fundo. E o que acontece? Indicam assim internações muito prolongadas para todo mundo. Fala assim, não, alcoólatra? Alcoólatra? Não, se é alcoólatra, meu Deus, tem que internar, tem que ficar 6 meses, 9 meses, 1 ano. Porque é uma doença física, isso aí o cérebro dele destruiu, é uma doença, ele já perdeu completamente o controle. E essa doideira chegou num nível, e eu não estou dizendo que não existe caso em que isso é necessário, mas tem gente que prega que isso é o padrão, o que é longe demais da realidade. E essa loucura tomou uma proporção que na década de 20... né, esse movimento começou a acreditar que não existia nem que o álcool por si só ele era completamente perigoso para todos em qualquer quantidade, e aí a gente teve a lei seca, né? Enfim, aí tem muitos desdobramentos. Aí lá nos Estados Unidos, que durou durante 13 anos, até teve aquela ascensão do Al Capone lá com aquelas vendas de bebidas ilegais, enfim. Isso teve, e até que em 1933 Roosevelt tirou essa lei, né? Só que assim, a gente fala disso em outro momento, mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Então a gente veio lá de Aristóteles com aquela ideia de que beber era meramente uma escolha, que quem bebia demais e tinha problema com álcool era um idiota, era um herege, um pecador que merecia apanhar ou morrer em praça pública, até que a gente evolui para um movimento que falava que, olha, é uma doença, mas daí exagerou, foi para um lado muito exagerado. Por quê? Porque era uma forma de entender, e geralmente os movimentos sociais começam assim, né? Existe um extremo para um lado, a gente pega um extremo para o outro até chegar no equilíbrio, né? É natural, na maior parte das revoluções da humanidade isso aconteceu, né? Então o que aconteceu? A gente tem então evoluindo, pensa só, em 1920
teve a lei seca lá nos Estados Unidos, e essa discussão toda sobre a doença. E só em 1950 a gente começou a ter manuais diagnósticos, né, falando sobre dependência do álcool. 1950 faz 72 anos, é muito pouco tempo. Então a comunidade científica demorou. E só em 1977 é que a gente começou a ter, a OMS, né, definiu, agora a gente reconhece a síndrome da dependência ao álcool. Que até já mudou, mas é uma outra história, vou falar para você. Que é o seguinte, que tem um contínuo de gravidade. Isso é muito claro para nós, e as definições mais atuais, elas entendem dessa forma. Que não é assim, um é alcoólatra, é um doente, tem que ser internado, tem que ser amarrado, e o outro é são, o outro não tem nada. Não é assim, existe um degradê, né? Tanto que a maior parte dos alcoolistas estão no início ou no meio dessa gravidade. Lembra lá quantos por cento é grave? Fala pra mim no chat pra ver se você tá atento aqui. Quantos por cento mais ou menos é alcoolismo grave? Daqueles que você olha, o fulano bebe todo dia, o fulano cai pela sarjeta. Quantos por cento? Vamos ver se você tá prestando atenção. Né? Vamos ver se você tá com o seu caderninho aí. Porque quem se aquece, quem presta atenção, e eu sei, é muito conteúdo e faz toda a diferença você que tá aqui assistindo, para você avançar e fazer quem você parar de beber. Porque vai ter um monte de gente que vai falar na sua orelha um monte de besteira. Gente que tem um entendimento do alcoolismo lá do século IV a.C., que vai falar besteira pra você e vai começar a contaminar a sua cabeça. Sem enrolação, vamos direto lá, tá? Senão eu falo muito. Então vamos lá para os sinais aí de alcoolismo práticos, tá? Você quer saber a síndrome de dependência alcoólica de uma forma bem científica, bem organizada? Vai lá no meu canal do YouTube e coloca alcoolismo é doença, Vitor Blasius. Você vai achar essa parte que eu não vou falar aqui, porque eu quero falar dessa outra parte que também é prática, é direta, ela é muito mais digerida e eu acho que ela vai te ajudar até mais do que se eu falasse os critérios que eu já falei em muitos vídeos, tá bom? Até se você está começando a me acompanhar agora, coloca aqui para mim hashtag novato ou novata, para eu saber se está começando agora. E fala de onde que você é. E se você me acompanha há mais tempo, coloca hashtag veterano ou veterana. Ou se você é minha aluna do curso ACA, coloca para mim, para eu saber também. Para mim é bem legal saber disso. Eu vou te falar então aqui, né, depois de entender tudo isso, e até talvez a gente fale em outro momento sobre como o álcool afeta o cérebro e por que que isso... o que a gente tem de clareza do mecanismo neurobiológico, mas nessa live inicial aqui, eu quero falar para você sobre sinais de alcoolismo iniciais. Papel e caneta na mão, porque esses sinais você vai ouvir eu falar, vai pensar, poxa, é verdade, mas você vai esquecer se você não notar. E faz muita diferença você saber deles. Vai te ajudar muito a entender, porque às vezes no dia a dia, você olha lá um tio, você olha lá um vizinho, você olha lá às vezes até o seu marido, pô, mas... O que era mesmo que o Vitor tinha falado? E você não vai achar isso aqui em lugar nenhum. Isso aqui é uma digestão de uma parada muito técnica que eu tirei da minha cabeça. Isso aqui você não acha em lugar nenhum. Os melhores livros de alcoolismo, por mais que eles possam tentar facilitar para alguém que é especialista, o que eu vou falar agora você não vai achar em nenhum outro lugar, então anota. Tá? Sinais de alcoolismo iniciais. Eu não vou falar aqui dos sinais óbvios de alcoolismo, porque você não é bobo. Eu não acho que você é boba. Você tem uma noção. A pessoa que tá caindo na sarjeta, lá bebendo cachaça, da mais barata, desde que acorda até dormir, que tá tendo tremores e convulsões. Isso todo mundo sabe. Qualquer um olha e pensa, que ele lá tem um problema com álcool. O que eu quero te ajudar é entender a maior parte dos alcoolistas, que são aqueles que têm sinais mais iniciais, que vão piorar. Mas você não precisa chegar no pior para começar a fazer alguma coisa. Que é o quê? Por exemplo, primeiro sinal... Vamos lá, não está em ordem, tá? Saiu da minha cabeça isso e eu vou falar para você. Que é o seguinte, o primeiro sinal é a pessoa que pensa muito sobre álcool. Pensa muito sobre álcool. Primeira coisa que vem na cabeça dela quando vai pensar em comemorar, fazer alguma coisa, é álcool. Tá? E aí é difícil às vezes até tirar isso da cabeça. Ela quer tirar, pensar em outra coisa, é difícil para ela fazer isso. Só um adendo, tá? Uma ressalva antes. Eu estou falando aqui para você de uma lista, eu vou falar para você de uma lista de sinais, sintomas. Eles são para você entender. Não necessariamente eles são diagnóstico ou não de alcoolismo, tá bom? Eu levo bom senso, não é assim que se faz um diagnóstico, mas só de você entender que a pessoa que você ama tem um problema com álcool já é suficiente para você fazer alguma coisa. Tá? Primeiro, pensa muito sobre álcool. Segundo, olha só, tem detalhes aqui que são importantes. Ter dificuldade de controlar o consumo.
A pessoa diz assim, ó, eu vou beber 2 latinhas. Mas bebeu 4, 6, 8. O que isso mostra? Mostra o início de um processo de compulsão, né? O cérebro já está começando a ativar umas vias neuronais que são relacionadas à compulsão, que já não tem, que já desviam um pouco do raciocínio, né? E aí se mistura aquele modelo, a escolha com a doença, no alcoolismo é uma coisa que é misturada. É assim que a vida real é. Não é só doença, não é só escolha, é a mistura. Então aqui quando a pessoa começa a beber e ela tem dificuldade de parar, a gente já começa a perceber. Se fosse colocar um exame de imagem cerebral, a gente já ia ver acendendo aqui o estriado dorsal, né, na parte aqui do sistema de recompensa cerebral, nas vias dopaminérgicas, né, de reforçadores, né. Neurobiologia eu vou deixar para um outro momento, mas só para você entender, a gente já começa a ver. A pessoa acaba que sai de casa, ela vai, às vezes ela está em casa, bebe 2, 3, acabou a cerveja. Ela sai para comprar, porque ela quer beber mais, ela está motivada, né? Motivada, porque os neurônios da motivação para a ação, eles aceleram, eles aumentam. Então aí a pessoa vai tender a fazer coisas, tomar iniciativas grandes para beber, né? Porque ela tem dificuldade até de parar. E olha, essa dificuldade não precisa ser consciente. Ela pode dizer que queria beber mais, né? Porque às vezes quando a gente olha que tem uma dificuldade, normalmente a pessoa que tem uma dificuldade, ela não olha e pensa, eu tô com dificuldade de parar de beber. Não, só assusta pra caramba. Ela olha e pensa, não, eu bebi mais é porque eu queria. Porque é normal, o mecanismo de tomada de decisão nossa é principalmente emocional. É principalmente emocional. E aí depois a gente justifica com o raciocínio. Então se você perguntar pra pessoa que você ama, ô José, você tem dificuldade de parar de beber? Ele vai te dizer, não, eu paro quando eu quero. Mas eu quero 3 dias. É loucura, não é? Mas é porque o funcionamento do cérebro leva a isso. A pessoa se atrapalha, ela justifica depois. A decisão é racional, é primeiro emocional. 3, vamos lá. Num ambiente em que é esperado beber e que todo mundo está bebendo, para essa pessoa é quase inevitável ela beber. Né? Se é um ambiente que é normal beber e ela pensou em não beber, tipo, vai ter aniversário do fulano, todo mundo vai beber. Eu não vou beber por alguma razão. Se essa pessoa for nesse lugar, é muito difícil ela não beber. É muito provável que ela beba num local em que é esperado beber. Pode ser que ela não beba, mas é muito provável que ela beba. É difícil para essa pessoa resistir quando está num ambiente relacionado ao álcool. Não vai ficar salva. Não vai ficar salva, não. Isso aqui é um aquecimento. É um conteúdo que podia estar no curso. E se duvidar, até vou colocar. É um conteúdo que podia ser pago. Né? Tem muito psicólogo que me acompanha aí que também não conseguiria nem pagar para ter esse conteúdo, porque não tem ninguém que ensina isso dessa forma. Mas o preço é você estar aqui assistindo. 4. Quarto sinal. Você começa a beber, né? A pessoa começa a beber também quando não seria esperado. Normalmente a pessoa bebia lá no final de semana, eventos, em festas. De repente, quando você vê, ela está tomando uma coisinha depois do almoço. De repente, ela está tomando num outro horário que não era o habitual. Opa, começou a piorar. Você vai estudar isso nos livros, você vai ver que o nome desse negócio é um negócio cabeludo, tá? Mas acredita em mim, eu estou digerindo para você. Mas é isso que acontece. Começa a beber quando não seria esperado. 5º sinal. Olha só, essa maioria não vai achar doideira. Parece estranho. Mas é um fato. A hora que eu explicar, você vai entender. A pessoa começa a aguentar mais a bebida. A pessoa bebe bastante, você olha pra ela, ela tá com cara de que não bebeu tanto. Ela tá com cara de que tá bem. Ela não tá bem, mas ela parece assim, tende a aguentar mais ou precisar de uma dose maior de álcool para mostrar sinais de embriaguez. E aí tem gente que pensa, olha, o fulano ele bebe bem, ele não tem problema com a bebida. Porque ele aguenta, ele bebe meia garrafa de uísque e olha lá, nem parece, ninguém fala que ele bebeu. Opa, é que o fulano está desenvolvendo uma coisa chamada tolerância ao álcool. Quer dizer o que? O cérebro dele ele estava sofrendo tanto com o álcool que ele deu um jeito de fazer um mecanismo para frear aquele efeito. E aí ele fica mais forte para o álcool. Só que é igual você ficar mais forte para veneno. Né? Daí você vai comendo veneno, você não sente, não passa mal, você vai o quê? Vai ficar mal. É igual você ficar mais forte para, sei lá, colocar a mão no fogo.
Tá fazendo um churrasco lá, ou tá fazendo alguma coisa no fogão, aí bota a mão no fogo, só começa a sentir que tá queimando quando você sente o cheiro do seu osso queimando. É sobre isso que a gente tá falando. A pessoa fica mais forte pro álcool. Não é vantagem nenhuma. Tá entendendo? E 6. Olha, o 6 é o seguinte. Como o álcool ele ativa o sistema de recompensa cerebral nosso, no nosso cérebro, que é o sistema que traz pra gente a sensação de prazer. Só que ele faz isso de uma forma artificial, de uma forma desregulada. E o que acontece? O nosso cérebro começa, né, o cérebro da pessoa que bebe começa o quê? A se acostumar com doses altas de dopamina, né, na via mesolímbica, no núcleo accumbens. E o que começa a acontecer? Ignora os nomes se você não souber, tá? É só o conceito que você precisa gravar. O que começa a acontecer? Começa uma coisa chamada downregulation. Os receptores de dopamina das células, das sinapses do sistema de recompensa vão diminuindo. E o que acontece? Ela começa a perder o prazer em outras coisas. Outras coisas começam a perder a graça. Então o 6 é o quê? Outras coisas começam a perder a graça. Começa a colocar álcool em tudo. Senão não tem graça. O quê? É um sinal de que está estragando o sistema de recompensa cerebral. Certo? 7. Você começa então, e isso é natural, se a gente for entender todo esse contexto do que eu falei até agora, o que é natural acontecer? O comportamento dessa pessoa vai começar a buscar outras pessoas um comportamento semelhante. Uma parada que o pessoal repete muito, que perdeu o valor, mas que é muito valioso. Que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Ou porque a gente se deixa influenciar, ou de qualquer forma. Só conviver com pessoas que têm uma determinada mentalidade, a gente tende a ficar mais com aquela mentalidade. Uma pessoa que não gosta de fazer esportes, começa a andar com pessoas que não fazem nenhum esporte. Você vai ser arrastado para não fazer esporte. Você vai ter que fazer muito mais esforço para se exercitar. O contrário também é verdade. Se todos os seus amigos fazem esportes, vai ser até desconfortável. Você vai se pegar começando a fazer exercício. Por quê? Porque você está começando a ter um input de pessoas que têm essa mentalidade. E essa é uma sacada para você mudar o que você quiser na sua vida. Né? Você anda com pessoas que só falam mal de alcoólatras, que tem uma ideia moralista, tem uma ideia lá do século IV a.C., né? Uma ideia aristotélica, coitado do Aristóteles, tanta coisa boa. Né? A gente está falando da pior coisa que talvez ele tenha falado. Então, e tem essa mentalidade. O que vai acontecer? Você junta com essas pessoas, você vai começar a ficar negativo, vai começar a ficar pessimista. O que isso tem a ver com o alcoolismo? Quando a pessoa começa a ter essa dificuldade de controlar o consumo, buscar prazer com álcool, ela vai fazer o quê? Vai começar a se juntar com pessoas que bebem, para não se sentir tão mal. Ah, como é que a pessoa não se dá conta? Por várias razões, essa é uma delas. Ela começa a buscar pessoas que bebem também dessa forma, para não ter aquele contraste, para não se sentir tão mal com isso. Ou vai o quê? Vai começando a beber escondido, vai começando a maquiar o quanto bebe, depois da festa, para ninguém incomodar. Por quê? Porque é muito chato perceber que você está com um problema. Às vezes você fala, mas por que ele não reconhece? É tão simples. É simples para você que não está na pele dele. Mas você com seus problemas aí, você não reconhece todos eles. É natural. É difícil reconhecer nossos problemas. Não ignora isso. Porque senão você esconde mais ainda. Certo? 7, 8. Estamos no 8, né? 8. Olha, o 8 você não vai achar em livro. O 8 é uma parada assim, ó, você vai achar conhecendo pessoas que bebem, você vai achar lendo biografias boas, né? Americanas, geralmente, né? Que tem um pouco mais de literatura sobre isso. O 8 é o quê? Você começa, a pessoa, né? Que, sei lá, o seu marido, seu filho, sua esposa, ela vai tender, inicialmente, a se esforçar mais para dar conta da vida sem que o álcool atrapalhe. Ela vai começar a tentar trabalhar mais, ela vai tentar fazer mais atividade física, ela vai tentar, assim, ó, nem que ela bebeu no domingo, vai de ressaca para o trabalho na segunda, porque ela não quer faltar no trabalho para quê? Para que esse problema do alcoolismo não apareça mais. Então ela tenta esconder dela própria. Dela própria. Tá bom? Esse é o 8. 9.
O 9, ele é tanto para quem tem alcoolismo quanto para quem tem alto risco para desenvolver alcoolismo. Que é o quê? A pessoa começa a beber para lidar com sentimentos. Esse é um fator de risco. Quer ter alcoolismo? Você quer, Vitor, eu quero saber como é que é ter alcoolismo. Não sei por que você querer uma coisa tão horrível, tão desagradável de se ter, não é uma coisa boa de se ter, é uma coisa difícil. Então começa a beber. Toda vez que você está com tédio, tá triste, bebe. Tá com raiva, bebe. Toda vez que você vai comemorar, bebe. É uma excelente forma de você ensinar para o seu sistema de recompensa cerebral, para o seu sistema emocional cerebral, de que o álcool é a resposta para tudo. E aí o que acontece? Existe um aprendizado emocional, mais do que racional, ele nem afeta quase o raciocínio. Ele é uma área que o cérebro começa a perceber que o álcool está associado a alívio, a prazer de coisas difíceis. Então, é um caldeirão enorme. Então começa a beber para aliviar sentimentos, para lidar com situações boas e ruins. 10, olha só, a gente já tá... tem alguns bem fortes. Olha só, 10. Você se incomoda com pessoas que não bebem. Né? Um sinal de alcoolismo de alguém que você ama é, muitas vezes, se incomodar com a pessoa que não bebe. Por quê? E até se irritar quando alguém menciona sobre a sua forma de beber de uma forma que pareça julgando. Né? Fala assim, fulano, você tá bebendo demais. Opa, peraí. Incomoda. Ela vai reagir a isso. Vai se incomodar até com pessoas que não bebem. Por quê? Porque para ela, ver alguém que não bebe ou ouvir algum julgamento a respeito de quanto ela bebe, é algo que incomoda, é algo que assusta, é algo que preocupa, é algo... Então o que acontece? Cria uma defesa. E essa defesa é buscar não olhar muito para o problema. Por isso que você precisa de estratégia para fazer quem você ama parar de beber. Porque é natural a pessoa que está com uma dificuldade de resolver, muitas vezes até nem percebendo tanto que é um problema por vários mecanismos, ela se incomoda quando fala sobre... ele não aceita falar sobre álcool. É porque tem uma estratégia para fazer isso. É estratégia. É igual assim, falar mal da namoradinha do filho adolescente que é uma namoradinha ou namorado da filha. Né? Vamos imaginar que você tem uma filha adolescente e ela tá com um namorado e esse namorado ele não é legal. É uma pessoa que não é legal para ela, só que ela não percebe. Chega para ela no ouvido dela e fala, minha filha, esse namorado seu não é legal e ela tá apaixonada. Você é bobo? Você vai fazer ela ficar mais junta dele ainda. Você precisa ter estratégia. Não é por mal. É natural isso. São mecanismos naturais. Então vamos lá. 11. Você percebe que as pessoas não bebem tão pesado quanto você. Né? O alcoolista que você ama, a pessoa assim, às vezes ela se dá conta, ela percebe que mesmo que as pessoas bebam pesado, ela olha assim, mas eu bebo mais pesado que os outros. E algumas pessoas até comentam, né? Quando você vai lá e tem vontade de comentar com a pessoa que você ama que ela tá bebendo demais, né? Bebe pesado, é porque é um sinal já, porque até as pessoas ao redor estão percebendo. Talvez a própria pessoa já comece a ver, mas nem todas comentam, né? Que ela tá bebendo até mais do que a média dos outros que estão por perto, né? Esse foi o 11. E o 12. A pessoa, né, que você ama, que bebe demais, um sinal inicial de alcoolismo ela começa a elaborar justificativas para beber mais. Tipo o quê? Hoje é aniversário do meu cachorro. Eu mereço depois de tanto trabalho, né? Eu só faço mal a mim mesmo. Então eu não atrapalho ninguém. Ou todo mundo bebe, ele começa a criar racionalizações do porquê que ele tem que continuar assim. Eu sei que faz mal, mas eu tenho controle. Tá entendendo? Isso é uma manifestação daquele sistema de recompensa cerebral que ele busca o álcool de uma forma emocional e aí o raciocínio não é o que decide, mas o raciocínio tenta justificar aquela ação para tentar achar uma coerência numa coisa que não tem coerência, né? Que é a doença. Tá certo? Então se a pessoa que você mandar muitas justificativas, entenda que é um sinal de alcoolismo. Não é que ela está de sacanagem com você, que ela simplesmente ela não se importa. Não, é um sinal de alcoolismo. Né? Mais uma razão, não é? Então você tem que perceber que a doença tem as suas estratégias para piorar e para fazer... E o que faz? A estratégia da doença piora para a própria pessoa que bebe, porque ela se enrola nisso sem perceber direito. E ela faz quem está perto, que está enxergando isso melhor, que é você, que está numa condição privilegiada de entender que aquilo é um problema, muito mais rápido, muito mais claro, faz com que você, se você não entender sobre isso, você fique com raiva.
Porque você vai começar a fazer coisas que não estão corretas, coisas que atrapalham, e aí você vai ter resultados ruins e você vai culpar o outro. Quando na verdade a culpa é desse inimigo, que é essa doença do alcoolismo. Certo? 12. Então vamos lá, vamos acelerar um pouquinho. 13. A pessoa, né, que você ama, outro sinal de alcoolismo inicial é que ela bebe mesmo tendo algum problema de saúde que piora com o álcool. Por exemplo, essa pessoa bebe, mas ela tem um problema do humor, ela tem uma bipolaridade, ela tem uma depressão, ela tem um problema de ansiedade, ou ela tem pressão alta, gastrite, diabetes, gota e tantos outros. Por quê? Ela começa a diminuir a percepção de risco do álcool e aí ela começa a achar que não tem tanto problema assim. É um sinal da doença do alcoolismo. 14. A pessoa que você ama, um sinal inicial de alcoolismo. Ela bebe muitas vezes mesmo tomando medicação que ela não poderia beber. Ou ela para de tomar uma medicação por algum problema que ela tenha, que é necessário tomar aquela medicação, justamente para beber. O que é mais um sinal da diminuição da percepção de risco, que é um mecanismo, até tem uma explicação neurobiológica para isso, que é um sintoma do alcoolismo. A hora que a pessoa estiver bem, ela vai ter a tendência a reconhecer que isso não é legal. Mas quando ela está mal assim, ela vai beber. Ela vai beber mesmo, se colocando a vida em risco. Vamos lá, 14. Cadê o 14? Não, eu falei o 14 foi já, é o 15, né? 15. Outro exemplo, a pessoa que você ama. Um sinal inicial que esse passa batido para a maioria das pessoas, que é a pessoa que você ama, ela já começa a já não ligar mais tanto para se colocar em risco quando bebe. Ela justifica por várias razões, que eu até já expliquei no início dessa live, que ela tende a beber e dirigir, se sentindo confiante para beber, mesmo em situações de risco. Beber e dirigir, ou beber e ir na pescaria e beber. É muito louco isso, porque tem pesquisas que mostram que aumenta muito o risco de uma pessoa morrer afogada se ela beber durante uma pescaria. Porque o álcool ele prejudica a capacidade de se proteger, de tomar boas decisões, ou até de, de alguém ajudar. Tá todo mundo lá bebeu, só que olha, o mesmo álcool que prejudica essas capacidades, ele diminui a percepção de que a capacidade está prejudicada. É tipo assim, imagina, o cara bebe, aí um paralelo para você entender isso. Ele bebe e ele acha que ele é engraçado quando ele bebe. Aí ele conta uma piada ruim. Não piada ruim engraçada. Eu tenho um humor bem peculiar. Eu acho graça de piada ruim. Mas a piada é tão ruim que não tem nem graça para ninguém. Uma piada boba que não tem pé nem cabeça. E acha que tá abafando. Por quê? Porque ele não reconhece que ele tá fora, tá sem noção. Ou o cara começa a cantar. Sabe? O cara bebeu, pega um violão lá e por acaso ele tá cantando mal. Tá chato, ninguém tá gostando. E ele não percebe. Por quê? É um sinal também. O álcool faz isso. Então a pessoa que você ama, ela tende a não se dar conta. Até pelo jeito que o álcool afeta o cérebro. Ela diminui a percepção você tá fazendo uma besteira aí, tchê, você não tá legal não. Ele se acha bem, se pergunta, você tá bem? Não, tô ótimo, tô bem para dirigir. E aí vai. E aí, essa sacada é forte, tá? A 16. A 16 é a seguinte. Esse é um sinal inicial de alcoolismo, né? E esse incomoda muitas vezes você que ama alguém que bebe demais. Que a pessoa, ela até sabe racionalmente, ou por ouvir você falar, ou por ouvir outras pessoas falar, ou por ter noção, só que ela bebe não é de uma forma saudável. Ela percebe, eu bebo e tá errado. E talvez ela até diz pra você que ela precisaria parar de beber. Só que ela não faz muita coisa pra isso. Por quê? Porque ela, por conta do mecanismo cerebral do alcoolismo, ela não tem muito sentimento ligado a isso, de que é realmente sério e que precisa mudar. É uma coisa muito mais distante, racional. Por quê? Agora, rapidamente. A gente tem duas partes do cérebro que são o córtex cingulado anterior e a ínsula. Essas duas partes do cérebro, elas são responsáveis
entre outras coisas, pela percepção emocional a respeito do que está acontecendo. Sabe quando você sente que está passando ridículo? Às vezes tem gente que sente que está passando ridículo sem estar. Mas às vezes a pessoa assim, ó, às vezes a gente está passando ridículo e precisa ter percepção disso para que a gente adeque nosso comportamento ao que a gente quer na vida, ou até ao convívio social, aos nossos objetivos. E quem permite que a gente tenha sensação adequada a uma coisa que não está correta na nossa vida é essa área, principalmente o córtex cingulado anterior e a ínsula, tá? Então elas acabam sendo enfraquecidas pelo consumo frequente do álcool e a pessoa, eu sei que eu preciso parar, mas o sentimento não acompanha, né? Por isso que racionalmente você explicar, fulano, você tem que parar de beber por causa disso, disso, daquilo. De repente, por isso que tem tanto médico que tem alcoolismo. E médico que sabe sobre isso, sabe que o álcool faz mal, sabe que não deveria. Por quê? Porque tem alcoolismo. E o alcoolismo diminui a ação do córtex cingulado anterior e da ínsula. Quando te perguntarem, fala, mas eu falei pro meu filho que eu dei conselho pro meu filho para ele parar de beber, ele não parou de beber, ele não me respeita. Aí você olha no espelho e fala, não é que ele não me respeita, é que o córtex cingulado anterior e a ínsula dele estão enfraquecidos pelo consumo crônico do álcool e isso faz com que ele tome decisões que não são tão boas. E não é pela via racional meramente que eu vou fazer ele mudar isso. Por quê? Não é por mal nem por bem, não é porque ninguém quer, mas é porque o cérebro funciona dessa forma. E se eu não entender o funcionamento do cérebro, eu vou perder o meu filho por uma coisa que poderia ser modificada. Certo? 16º. 17º, então. A pessoa que você ama, ela às vezes, né, no início do alcoolismo ou até no meio, um outro sinal de alcoolismo dela é que ela pode não parecer para você, ela pode não demonstrar, mas mesmo que indiretamente, ela muito frequentemente ela tenha medo, assusta, apavora ela, dá até arrepio. A ideia de parar de beber. A ideia de parar de beber assusta, parece um grande sofrimento, parece que a vida vai perder a graça. Ela desenvolve essa crença, só que se você perguntar para ela, talvez ela não diga, porque esse tipo de sistema de crença muitas vezes não é tão consciente assim. É um aprendizado não verbal. E aí por isso, fala, tem que parar de beber. Não, até por isso que eu ensino no curso ACA, né, as minhas alunas, quando vão aplicar as estratégias, não chegam assim, vamos falar sobre parar de beber para sempre. Porque isso assusta demais. E uma pessoa que está assustada ativa a área do estresse do cérebro, né, ativa a amígdala, que é a área que está entre os ouvidos nossos aqui. E quando ela está assustada, ela tende a não conectar muito com o córtex pré-frontal, que é atrás da testa, e ela não consegue pensar direito, raciocinar, refletir. E o que acontece? Ela começa a não pensar muito naquilo porque ela está com medo, ela não vai dizer, às vezes ela se irrita e não mostra o medo, mostra a raiva. Por isso que é mais interessante falar sobre uma coisa mais curta e ir construindo em degraus. Tá entendendo? Chega, você tem que parar de beber porque o nosso filho vai nascer. É muito grande. Vitor, mas está dizendo então que ele tem que continuar bebendo? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que se a gente entende as regras do jogo e a gente entende como é que funciona o cérebro, você passa a ser capaz de influenciar quem você ama parar de beber ao invés de afundar ele mais ainda. Porque se você aciona a amígdala, aciona o circuito do medo, o circuito do estresse, vai lá e vai diminuir a capacidade do córtex pré-frontal de pensar, de raciocinar, vai atingir o hipotálamo, a hipófise, o sistema adrenal, né? E aí começa o quê? Desencadeia, aumenta o cortisol. Isso vai fazendo a pessoa não pensar menos ainda, porque ativa o sistema de luta ou fuga, ela fica pronta para se defender e não pronta para pensar. As áreas mais animalescas do funcionamento do sistema nervoso central dela vão se ativar, não as áreas mais elaboradas, que é o que a gente quer. Entendeu? Você vê que o nosso inimigo aqui, ele é muito ardiloso. Se a gente não for esperto, vai perder. E não adianta ficar só esperando que o outro vai mudar. Porque, mas tem muita gente que muda sozinho, Vitor, que não precisa ninguém ajudar. Porque você não foi ver quantos que não deu certo. Você só vê os que deram certo. Os que não deram certo, você não vê. Né? Você não vê. E
outro sinal importante, e esse vai incomodar muita gente que está assistindo, mesmo que você olhe, ai, Vitor, eu quero que a pessoa que eu amo pare de beber, mas eu não bebo, eu bebo socialmente. Esse sinal vai te incomodar, talvez. Porque a pessoa que começa a desenvolver o problema com álcool, ela começa a achar normal beber mais do que o que é saudável. Que é o quê? Ó, gente, só um adendo aqui, ó. Amígdalas não são as amígdalas da garganta, tá? Não são as da garganta, não é a garganta. A amígdala é uma outra coisa que tem dentro do cérebro, tá? Não é a garganta, tá bom? Não tem nada a ver com a garganta, tá? Obrigado por me lembrar, isso é importante falar. Ninguém tem obrigação de saber disso, tá? Eu que devia ter explicado. Então, assim, ó, o normal, começa a achar que é normal beber mais do que quanto? Homens mais do que 4 doses numa ocasião e mulheres mais que 3 doses numa única ocasião. O que é uma dose? Uma dose é uma latinha de 350 ml, ou é meia taça de vinho, ou é uma dosezinha de bebida destilada. É um copinho pequenininho, 40 ml em torno. Isso é uma dose. Todas essas coisas que eu falei tem uma dose de álcool, tem a mesma quantidade de álcool. Ah, mas eu bebo só cerveja, não bebo destilado. Mas uma latinha de cerveja é a mesma coisa que uma dose de destilado. Claro que você vai beber muito mais volume de cerveja que destilado, mas no fim das contas é a mesma coisa. Tá entendendo? A mesma quantidade. Inclusive, quando o álcool é gelado e ele tem bolhas, né? Tem dióxido de carbono, né? Com gás, uma bebida com gás, um espumante, uma cerveja, ela tende a ser absorvida mais rápido. Então absorve até mais álcool e tem mais pico. Então talvez uma cerveja bebida rápida e uma dose e uma caipirinha, por exemplo, seja... Talvez a cerveja até seja mais rápido para ir álcool no sangue. Tá? Aí eu não sei, não tem uma pesquisa que mostrou essas duas coisas, tá? Mas é possível. E aí, então, me conta aí, você achou que essa quantidade de 4 numa única ocasião, ou mais que 3 numa única ocasião, é bastante? Ou você achou que é pouco? A maioria, muitas pessoas bebem mais do que isso. Só que quem bebe mais do que isso, e ainda tem variações, tá? Tem algumas literaturas que dizem que 3 doses ou mais, tanto para homens quanto para mulheres, 3 doses já ou mais, já é o que a gente chamaria de beber problemático episódico. Tá? Ou binge drinking. É um beber associado a riscos, vários riscos. Inclusive riscos psicológicos, riscos físicos, acidentes, aumenta a chance de ter depressão. Né? Às vezes a pessoa está com o humor para baixo lá, às vezes é o álcool. Muitas vezes é o álcool. Cansei de atender paciente que eu falei, olha, vamos fazer um teste, nem vou te medicar, vamos combinar um tempo sem álcool, uns 3 meses sem álcool. Aí a pessoa conseguiu fazer e melhorou e não precisou de remédio. Muitas vezes eu fiz isso. Vamos lá, acho que é o 19º. E já estamos chegando no final. E é o seguinte... A pessoa que você ama demais, né, você ama que bebe demais, um sinal de alcoolismo também, é ela pensar que ela deveria parar ou reduzir a quantidade de álcool, mas sempre diz para si mesma que da próxima vez ela reduz. Da próxima vez eu vou reduzir. Eu vou parar, mas eu vou parar depois da quaresma. Eu vou parar, mas eu vou parar depois da festa de São João. Eu vou parar, mas depois do carnaval, né? Porque carnaval, é o aniversário da minha mãe. Então, poxa, vem todos os parentes. Então, ela vai se convencendo de que não tem um problema. Até acha que deveria parar, mas vamos adiando, vamos empurrando. Quantas vezes você fez isso com a dieta ou com o exercício físico já? Eu já fiz várias. Mas eu continuo na luta, agora eu tô firme. Mas quantas vezes você já fez isso com dieta e exercício físico? Eu preciso começar a me exercitar, preciso me alimentar melhor, mas você adia. Então para de ficar se achando melhor que os outros. Ninguém é melhor que ninguém. A gente está começando a entender cada vez mais o problema do alcoolismo. É que o alcoolismo tem muito mais artimanhas ainda. Se você não sacar, você pode, sem querer, prejudicar alguém que você ama até. Ou deixar de ajudar, né, uma pessoa que está precisando e que nem sabe que está precisando muitas vezes. Certo? Então, e às vezes algumas pessoas se convencem de, então sabe o que é? Já que eu não consegui parar, eu começo a me convencer de que eu não preciso parar. Tá entendendo? E daí, quando você tá entendendo tudo isso que eu disse aqui, sobre como dá pra perceber que a pessoa que não acha que precisa parar de beber,
Não é simplesmente que, quem não quer ser ajudado não tem como ajudar. Mas é porque ele não quer mudar. Você percebe como é um raciocínio curto, raso, que demonstra zero conhecimento sobre a mente humana, sobre como é que funciona o cérebro, como é que funcionam as emoções, e não só do alcoolismo, mas uma pessoa normal tem mecanismos de defesa dessa forma, e que se a gente classificar desse jeito, então está ignorando uma enorme quantidade de mecanismos doentes, que num olhar desatento, num olhar leigo, no olhar de uma pessoa que nunca ouviu falar disso, parece má vontade. Parece que o outro está de sacanagem. Parece que ele não quer ajuda, então não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Falou a pessoa que nunca ajudou ninguém. Né? Que nunca ajudou ninguém que precisava de ajuda nesse nível. Tá entendendo? E aí a pessoa que você ama às vezes não quer ajuda, e você vai depender de um sistema que é cheio de gente assim. A verdade é o seguinte. Ninguém se importa tanto com a pessoa que você ama e que bebe demais, seja o seu filho, seu pai, seu irmão. Ninguém se importa tanto com essa pessoa que você ama. Ninguém se importa. O prefeito da sua cidade não vai parar tudo o que ele está fazendo para ir ajudar uma pessoa que tem um problema complexo. Que tem um problema que não é de imediato resolver. Não vai. Não vai acontecer. O médico lá, o psiquiatra, ninguém vai na sua casa e fala, não, deixa eu resolver isso por você. Então, se você, que ama alguém que bebe demais, não se preocupa o suficiente ou não dá bola para esse assunto o suficiente, ninguém vai dar. Ninguém vai dar. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? É forte, mas é verdade. Ninguém vai dar. Porque eu estou falando isso para você se dar conta. Porque se não for você, quem? E um monte de gente vai te falar deixa ele experimentar o fundo do poço. Poço não tem fundo, meu amigo. Poço não tem fundo. Mas deixa ele, não quer se ajudar, não faz nada, larga esse marido aí. Deixa o teu filho, você já deu de mamar para ele, então agora vive a vida dele, vai cuidar da sua vida. Vai ter gente que vai falar isso para você. Mas sabe por quê? Porque ninguém se importa. Essas pessoas que dão esse tipo de conselho, elas vão virar as costas, vão para a casinha delas, né? Vão ver lá, vão deitar na caminha delas, no travesseirinho delas, vão dormir tranquilo. Quem vai viver com consequência disso é você. Quem vai ter que preparar velório, se tiver que preparar, é você. Quem vai ter que vender as coisas para pagar uma internação no hospital, é você. A pessoa que vai falar uma besteira dessa, ela vai dormir tranquila. E ela não vai ter preocupação com isso. Por quê? Porque muitas vezes ela nem sabe o suficiente para perceber a burrice que ela está falando. E às vezes ela está falando bem intencionada. Mas agora, de novo, quem tem obrigação de saber disso? Ninguém, nem você. Mas se você não se importa, ninguém vai se importar. Ninguém. Vai esperar que o governo comece a colocar leis melhores? Não vão, estão enchendo o bolso de dinheiro, minha amiga. Estão enchendo o bolso de dinheiro, arrecada imposto pra caramba. Vai dar trabalho pro próximo governo, para outro, daqui 10, 15 anos. Para pagar dinheiro com o hospital, do SUS aí. Mas agora tá arrecadando muita grana. O imposto com álcool é uma beleza. Tem bebida que não é nem considerada bebida, é um absurdo. E sabe quem que se importa com você? Ninguém. Então para de ficar esperando certas coisas para cuidar da sua família, para cuidar de quem você ama. Porque se não for você, ninguém vai fazer. E se não for agora, quando? Porque esse tipo de coisa nem sempre tem uma segunda chance, nem sempre dá tempo de esperar. Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, chama mais pessoas também para se inscrever para a Semana ACA. Por ser de graça e 100% online, você pode chamar quem você quiser, né? Quem quiser fazer alguém que ama parar de beber. Vitor, eu sou alcoolista, eu quero parar de beber. Você pode assistir de curioso, mas esse conteúdo não é feito para você. Vitor, eu quero compartilhar sua live com o alcoolista que eu amo para ver se ele se conscientiza. Não faça isso. Não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou falando contigo. Porque através de você que a mudança acontece mais rápida e mais sólida. Certo? E eu já trabalhei dos dois lados.